A gente Mas- falou de coisa boa, Barbaça, mas infelizmente o final de semana não foi tão bom para a Não, dupla foi Bavi, uma né? merda. E aí a gente tem que, querendo ou não, continuar o nosso processo e falar da Algo a dizer, derrota. produção? Mas É. aí, tá tranquilo? Pode. Então vambora. Vai começar o terror, viu? Vai começar o terror agora. Vamos falar de atualidade. Vamos falar de Bahia e Bragantino. Eu já disse e vou repetir. Quando é pro Bahia ajudar o Vitória, eles nunca vão ajudar o É Vitória. uma praga mesmo. Eu já tinha cravado. Mas eu queria saber, Barbaço, porque no mesmo horário Sim. eu estava no Barradão. Muteador. Muteador. Só com 2 copão na mente. É, Se fosse 3. Você que cobriu esse jogo, me fale um pouquinho a mais aí. Eu comentei esse jogo, né, com o nosso querido Neto Netoso e Vitor Torres, nosso querido VGA, lá na Arena Parque Santiago. Cara, é uma situação, assim, de dúvida, né? Eu acho que é até uma certa crise identitária, assim, eu usei essa expressão em algumas oportunidades. Porque continua sendo o time do controle de jogo, continua sendo o time que vai pra fora de casa, tem 70% de posse de bola, continua sendo o time que finaliza uma quantidade razoavelmente boa de vezes, finalizou 16 vezes, sendo 6 chutes ao gol, um aproveitamento ok. Mas é o time que nos últimos 3 jogos teve 50 finalizações e fez um gol. Então, Assustador. é assustador. A gente fala exaltando o aspecto que talvez seja um dos mais difíceis do futebol, que é o de Mental. construção de Ah. jogo, E isso o Bahia faz muito bem. e o Bahia conseguiu chegar nesse estágio de conseguir construir e articular jogo dentro de um brasileiro contra vários adversários, vários campos diferentes, vários estádios diferentes. O Bahia consegue construir jogo contra vários times. Mas na hora H, seja pelo goleiro inspirado, isso daí tem que ser destacado, né? John fez uma grande partida, Matheus Cunha fez uma grande partida, Cleiton fez uma grande partida. Mas também pela falta de capacidade técnica de um terço do campo, que é fundamental você ter capacidade técnica, aquele terço final. E o Bahia acaba perdendo o jogo no último lance, com um chute de fora da área que Ratão, um pouco antes, fez e não alcançou as redes do goleiro adversário. Cleiton fez uma grande defesa. E aí o torcedor do Bahia fica nessa, né? O que fazer? O que cobrar agora? O que cobrar, Matheus, agora? Eu acho que o que tá faltando é ali o jogador de peso que finaliza. Sim. Porque O o homem resto gol. todo tá sendo feito. E não é nem dizer assim que o Bahia é um time que faz pouco gol. O Bahia faz muito gol, fez muito gol na temporada. Talvez seja dos times que mais. Ficou até determinado estágio da temporada como um time que fez mais gol. E mano. deve estar entre os mais. É. Mesmo com Cassiano e Everaldo naquele esquema sacrificante de ir e voltar. Ainda assim, os dois conseguiram fazer uma quantidade razoável de gols. São 14 para Tassiano. Tem muita gente que faz gol no time e tal, mas tem algumas partidas que sofrem por essa questão. E outra, cada vez mais o Bahia tá ficando mais manjado. As Previsível. pessoas já começam a dominar um pouco as formas como o Bahia ataca. Aquela jogada de ultrapassagem pela direita não é mais Não todo é mundo mais. que cai. Aquelas triangulações com áreas atacando as costas, não é mais toda hora que Exatamente. a turma cai. Pela esquerda, tá tentando um pouco mais com o Juba agora, que antes quase não passava por conta da deveria liberdade ser mais maior para acionado. áreas. Tá começando a ser um pouco mais acionado, mas então assim, a finalização não é só a falta da qualidade do cara, não. Sim. Os outros times estão começando a criar antídotos para as principais jogadas do Bahia. Pô, a gente lembra no primeiro semestre, aquela jogada do Criciúma, que é linda, né? Que Raul Cauli pra Arias. bota e Arias passa ali. Na O Fonte Bahia- Nova o jogo. né? O Bahia fez algumas vezes isso no campeonato, hoje tá mais difícil. Uhum. Pô, todo mundo reúne o time na salinha do vídeo e já sabe o que é que o Bahia tem de melhor. As alternativas não são em grande quantidade. É um mérito fenomenal Rogério conseguir, em pouco tempo, porque isso é pouco tempo, um modelo de jogo com assinatura. Sim. Tem a A assinatura dele ali. autoridade dele. Isso é muito mérito. Só que agora ele precisa dar outras assinaturas em alternativas ali para o time ainda ser mais dinâmico, mais possibilidades. Eu tô vendo esses comentários de vocês e eu gosto muito de trazer essa relação Bahia-Manchester City, porque em algum determinado período do City Guardiola se falava muito nisso. O Manchester City precisa contratar um homem-gol, porque é um time muito bem distribuído. Foden, Gabriel Jesus, Sterling, Mahrez, Kevin De Bruyne, Gundogan. E não ganha Champions porque não tem um homem-gol, aquele cara pra decidir. Trouxeram Haaland. Óbvio que Haaland faz uma cacetada de gols. É Mas impressionante. nos jogos decisivos ele ainda pega, ele ainda deve. E aí fica nessa questão, né?
será que se o Bahia só vai conseguir atingir esse objetivo maior quando trouxer um cara de peso, um 9 de peso, sei lá, um Gabigol da vida? Sabe? Um 9 de peso. E aí fica nessa questão de ser um time que tem muitas alternativas, que cria muitas chances, mas que no último terço, na hora de fazer o gol, acaba pecando, cria muito. E, assim, eu estaria mais preocupado se meu time não criasse do que meu time criar e não fazer, entendeu? Porque, assim, é muito difícil você criar, você tem um volume de jogo. O Bahia tem um volume, tem a criação. O Bahia não é um time ruim, bem treinado, só que é um time que precisa ser mais eficiente. Só que a gente entra na questão que viagens, desgaste dos atletas, lesões, campo, tudo isso pesa. Pô. E a gente, apesar do Bahia ter voo fretado e tal, mas isso pesa, cara, isso faz diferença. O Bahia já fez quantos jogos na temporada? Setembro. O Bahia já fez quantos jogos na temporada? Pô, irmão. Caio Alexandre chegou à marca de 50 jogos com a camisa do Bahia e chegou esse ano. Isso não existe lugar sabe? não, né? Então, tipo assim, o que é válido? Óbvio que o Bahia tem que ser cobrado por ser um time nos últimos jogos que não está sendo eficiente. Só que tem todas essas questões que a gente não sabe, pô. E é preciso ser levado em questão porque é um fato, entendeu? É um time cansado já, o Bahia, imagina. Se só que o Alexandre tem 50 jogos no ano, isso que o Bahia começou o ano revezando, poupando os jogadores, né? Então tem muito dessa questão, mas eu acho que o Bahia... E ano que vem tem competição internacional. Muito independente de qual seja, vai ter. Então o Bahia precisa trazer esse 9 matador, né? Não pode... E Rogério querer jogar com o 9 matador, porque não é um estilo de jogo que ele gosta. Sim. Assim como o Guardiola, Vitor. Mas chegou um momento que ele percebeu... O Guardiola é mais dele que o auge de Guardiola sempre foi com falso 9. Pois é. Ele não chegou a dar tão certo assim com o Ibrahimovic. Eto'o até deu o primeiro ano dele, foi campeão de tudo, os 6 títulos que ele ganhou, disputou. Aí teve Lewandowski, mas Eto'o tinha muita mobilidade, né? Agüero, sim. E Guardiola tem 200 formas diferentes de jogar. E é essa questão. O Guardiola até fala, era o ponto que eu queria chegar. Guardiola teve uma entrevista recentemente com o cara da ESPN, esqueci o nome dele, meu Deus. Renato Senise. Deve ter uma semana essa entrevista. Guardiola fala. A partir do momento muito boa que... entrevista, muito top. Assisti ontem, inclusive. 15 minutos que Renato conduz. Precisava inovar. Ele fala que rapaz, as pessoas assistem o seu time e eles vão querer fazer de tudo pra evitar saber como te parar. E aí que Guardiola entra, Guardiola jogou com 9, falso 9, 5 zagueiros, 4 zagueiros, sabe? Então ele faz de tudo zagueiro de lateral, zagueiro de volante. Tudo, pô, ele faz de tudo pra... Algumas vezes não, mas ele tenta. Ele não fica na mesmice que ele poderia muito. Eu sou Guardiola, vou jogar de falso 9 a vida toda e tal. Ele não. Ele sempre procura inovar e ele toma muita porrada. E muitas vezes em jogo grande ele fez as invenções dele e deu errado. Mas olha, muitas vezes ele funciona até quando não funciona. Porque se ele faz dar errado, mas pelo menos já fica uma minhoca na cabeça. Exato. Assim, e se ele fizer aquilo? E a galera sabe. Eu não consigo, eu não tenho como ter todo antídoto pra tudo que o cara. Na final da Champions mesmo de 2021, ele vai ser centroavante e vai sem volante. Ele vai sem Jesus e Agüero, ele vai sem Rodri e Fernandinho. E aí, quando tem a final em 2023, ele fala, podem ficar despreocupados que dessa vez eu não vou inventar. Vou jogar com o time normal que vem jogando. E assim, acho que o Rogério Ceni, ele tem qualidade pra isso. Eu acho que já todo mundo aqui sabe. E o elenco também. Eu sou muito fã de Rogério Ceni, acho que ele pode sim ser treinador da seleção brasileira, ele tem qualidade pra isso, só que ele precisa dessa alternativa. Ele tem qualidade. Só que é o que a gente volta a falar, o tempo é muito escasso. E tem uma questão que... ou ele tem alguma culpa, ou ele estava blindando ali algo que já estava estabelecido pelo clube. Lá em Manchester, numa entrevista para Marinho... No começo do ano, Yuri, né? Tem uma frase que eu não vou esquecer nunca. Tem uma frase que eu não vou esquecer nunca. Perguntado sobre contratações e tal, ele falou, eu não gosto de trabalhar com um elenco muito grande. O mesmo coisa de gosto de trabalhar com um elenco enxuto. Ok, mas agora... sofre por ter um elenco enxuto. É um elenco enxuto, mas que os jogadores saibam fazer várias posições que elenco enxuto vai ter uma hora com esse calendário brasileiro, vai ter uma hora que vai pesar, você perde 2, 3 caras ali, ano tá que cheio de vem problema. É impossível trabalhar com elenco. O Fortaleza tem pelo menos 5 a mais no elenco, são 30 e tantos. Mas a questão também de saber gerir elenco, porque é muito complicado você ter um elenco e você deixar jogador de fora. E outra coisa, o Bahia fechou a janela fechou ontem, dá pra contratar atletas livres no mercado até o dia 9, a gente ainda vai falar de mercado, mas o Bahia fechou a janela com mais saídas do que chegadas. Saiu Marcos Vitor, Estupian e Rian. Ô, Barba. A janela do Bahia com uma gretinha, não foi uma